Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a professora Aline, nós vamos aí para mais uma aula de História, dando continuidade aí ao nosso assunto da aula anterior, quando nós falamos aí da transição do feudalismo para a Idade Moderna. E na aula de hoje nós vamos abordar um pouquinho o desenvolvimento dessas cidades e as rotas comerciais. Nós falamos justamente da transição do feudalismo, daquele processo econômico que a Europa viveu, onde a base econômica, a base da economia daquela localidade, daquela região ali da Europa, era a agricultura. E agora nós vamos passar para um momento importante da história, que vai ser o momento da Idade Moderna, que é justamente o desenvolvimento aí do comercial, o desenvolvimento do capitalismo, ok? Então, vamos agora analisar como se prosseguiu esse momento importante dentro da história, economicamente falando, politicamente falando também. Vamos lá. Começando nossa aula, vamos falar de alguns eventos que marcaram esse processo de mudança do período feudal para o início da Idade Moderna. Nós vimos aí alguns pontos lá na aula passada, então vocês vão perceber que a gente vai falar um pouquinho também de alguns pontos que foram citados na aula anterior, ok? Então, nós temos aí eventos que marcaram a desestruturação do feudalismo. Lembre que o feudalismo era um sistema econômico e esse sistema econômico estava baseado na terra, a agricultura, a base era a agricultura, e a transformação dessa sociedade. O entorno dessa sociedade, daquelas localidades, eles se modificam. As relações e as estruturas sociais, elas se modificam também. Vocês viram lá na aula passada as relações sociais que haviam aí entre os senhores feudais e esses servos que trabalhavam nessas terras. Havia uma relação entre eles. E aí nós vamos a alguns pontos importantes. Primeiro, as cruzadas, que nós vimos lá na aula passada, só para a gente relembrar e pontuar aqui. As cruzadas é um movimento que vai ser criado pela igreja, que tem por objetivo tomar aquela região da Arábia, aquela porção territorial da Arábia, das mãos dos muçulmanos, porque a igreja diz que Jesus Cristo nasceu naquela localidade e por isso é necessário que aquela localidade seja parte da igreja católica, porque ela é uma igreja cristã, ela adora a Deus, adora Jesus Cristo. Já os muçulmanos que estão naquela porção territorial, eles não adoram a Deus, eles adoram a Alá. Então, eles são considerados infiéis. Então, as cruzadas, a tentativa das cruzadas era justamente tomar aquela porção territorial das mãos dos muçulmanos, porque eles eram infiéis e eles não adoravam Deus, adoravam um outro Deus que é conhecido como Alá. Então, quem estava nessas cruzadas eram os nobres, eram eles que pegaram essa responsabilidade e foram até essas regiões da Arábia, ok? Um ponto interessante a se destacar é que é a partir das cruzadas que esse movimento comercial ele vai ter uma acelerada. Por quê, professora? É nas cruzadas que esses homens, esses nobres vão para a região da Arábia. Chegando lá, eles começam a ver todo o processo comercial que há naquela localidade. Então, o que é que eles fazem? Eles acham interessante aquele modelo comercial que é adotado, que foi adotado naquela região, e quando eles voltam para a região da Europa, eles vão trazer consigo esses elementos aí de comercialização. Então, quando eles chegam na Europa, eles começam a colocar em prática tudo aquilo que eles viram lá na Arábia. Então, as cruzadas vai ser um ponto muito importante e muito específico na história, principalmente da Idade Moderna, nesse contexto, porque é a partir das cruzadas que esse processo ele vai se acelerar. Esse processo comercial, esse processo urbano, porque é nesse contexto de cruzadas que esses homens na Arábia vão visualizar todo o processo comercial vivido aí pelos árabes naquele contexto, naquele momento, que era totalmente diferente com o que acontecia na Europa. Na Europa a gente percebe que o modelo econômico existente naquele momento era a agricultura, a base era a terra.
Na Arábia, eles já estavam muito mais adiantes que isso, eles já estavam num processo comercial. E os nobres trazem consigo, quando voltam da Arábia, todos esses elementos e incutindo e colocando ali dentro da região da Europa. E ela acabou se desenvolvendo muito mais. Outros pontos que vão irradiar para esse processo, a gente falou aí das cruzadas e a consequência que ela traz para esse processo comercial na Europa. Então, nós temos aí, em consequência disso, nós vamos ter um crescimento comercial, justamente porque vai haver todo um processo comercial envolvido nesse processo, nessa trajetória dos nobres até essa região da Europa. O renascimento urbano. O que seria esse renascimento urbano? Essas localidades agora, a partir do processo de crescimento comercial, elas vão viver um momento de florescimento urbano, populacional. É a partir desse contexto de cruzadas que se inicia o processo de crescimento comercial. Esses homens vão começar a comercializar. Eles vão começar a ir de uma região para outra região, levando mercadorias, levando produtos. E isso vai fazer com que a saída para outras localidades façam com que esses homens tenham trocas com outras pessoas de outras localidades. E o que eu quero dizer com isso? Que esses homens vão aprender diversas coisas, outras culturas, outros modos de viver. E vão trazer esse conhecimento adquirido fora dessa região da Europa, eles vão trazer consigo. Chegando ali na região da Europa, eles vão começar a introduzir esses elementos que eles aprenderam fora. Havendo aí um florescimento urbano, um florescimento na área cultural. Por quê? Porque esses elementos do crescimento comercial vão fazer com que esses homens tenham trocas de informações, tenham troca de conhecimentos, e eles vão aprender muitas coisas e vão trazer agora para a região da Europa, ok? As cidades que vão florescer nesse momento específico aí de um florescimento cultural serão principalmente a cidade de Gênova e Veneza. São as primeiras cidades que vai acontecer esse borbulhão, essa mudança aí toda, culturalmente falando. E por que será especificamente essas duas cidades, que são cidades italianas e são cidades muito importantes, Gênova e Veneza? Porque é justamente nessas cidades que nós vamos ter bons portos. Então, nós vamos ter navios atracando nesses portos em todo momento. E esses homens que vêm de outras regiões, eles trazem elementos importantes para essa localidade. Então, é nessa cidade que vai haver uma troca, uma efervescência muito grande de elementos culturais. E é nesse contexto que vai tudo começar a florescer culturalmente. Nós vamos ter em várias áreas. Nós vamos ter na arte, vamos ter em pinturas, vamos ter na política, na filosofia. Então vai ter um florescimento não só em uma área específica da pintura, mas nós vamos ter em outra área. Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli vai aparecer nesse momento. Vários pintores, vários escultores, Michelangelo, vai aparecer nesse contexto, porque é um contexto onde vai haver um florescimento comercial e, sobretudo, um florescimento cultural, fazendo com que esses elementos lá da antiguidade, da Grécia, da Roma, aqueles elementos culturais, elementos arquitetônicos, eles voltem e sejam resgatados agora nesse período de Idade Moderna e comecem a florescer nesse contexto aí do Renascimento. Percebam pelo nome, Renascimento. É algo que estava adormecido e renasceu. Quando a gente fala esse contexto de renascimento, a gente está falando especificamente lá da antiguidade, quando esses homens, os gregos, romanos, fenícios, persas, eles inventaram diversas coisas importantes. Quando chegou no período da Idade Média, essas invenções foram paradas, não tiveram prosseguimento por conta do controle que a igreja tinha naquele momento. E agora, no período da Idade Moderna, vai haver um florescimento daquilo que acontecia na Idade Antiga, naquele outro momento histórico. Ok? Então, é na Idade Moderna que vai haver todo esse florescimento.
Primeiro por quê? Pelas cruzadas, porque os nobres eles vão na Arábia observar diversas coisas que estão acontecendo naquela localidade e vão trazer para o contexto europeu. Diante disso, nós vamos ter o crescimento comercial, as trocas que esses homens faziam, iam para outras regiões, iam para outras localidades, e quando voltavam com elementos, com conhecimentos adquiridos nessas viagens, porque ele tinha trocas culturais com outros povos, em outras regiões. Consequentemente, quando ele chega nessa região de Gênova e Veneza, por exemplo, ele vai trazer na bagagem dele todo esse conhecimento adquirido nessa viagem, fazendo com que houvesse uma troca cultural com essas pessoas que estavam nessa região, que seria o renascimento urbano. E, consequentemente, nós vamos ter dois acontecimentos também, aí iniciados aí na Idade Média, a questão da peste negra, foi aquela doença que dizimou quase 20 milhões aí de europeus nesse contexto, um contexto extremamente. Então, é na peste negra que a gente vai observar que todo esse cenário europeu também vai sofrer um impacto importante na Idade Média. E por último, nós temos aí a Guerra dos 100 Anos, que vai fazer parte aí também do contexto político com a França e a Inglaterra, uma disputa pelo trono. Nesse contexto, a França que vence essa disputa e começa-se agora a iniciar um processo de formação de monarquias nacionais. Esse processo é o que vai dar origem ao que nós chamamos aí de absolutismo, ok? Então vamos continuar aqui nossa aula falando sobre alguns pontos importantes. O crescimento populacional foi um dos fatores que propiciaram o renascimento nas cidades europeias. Houve muito florescimento nessa questão do aumento populacional. Tanto é que nós vimos isso na aula passada. Tanto é que aquelas localidades de pântanos, eles foram, e florestas, eles foram retirados aí, dentro daquela área de pântanos, naquela área de florestas, foram retirados para iniciar um processo de agricultura naquelas terras, de tanto aumento populacional que houve naquele contexto. Os burgos formavam-se normalmente nos arredores dos feudos, ainda submetidos à jurisdição dos senhores feudais, pois eram grandes espaços de arrecadação. Vocês lembram que na aula passada a gente começou falando sobre as taxas que eram colocadas aí para os servos. Eles poderiam trabalhar naquela terra, eles tinham abrigo e proteção, mas em contrapartida existiam taxas que teriam que ser pagas aí pelos servos, como a talha, a corveia, era uma troca, ok? Entre eles dois, entre os senhores feudais e os servos. Os habitantes dos burgos voltaram para as atividades comerciais e passaram a ser chamados de burgueses. Então a gente percebe agora na Idade Moderna que outras atividades elas começam a ser incorporadas. Não haverá apenas agora o modelo agricultura, mas outras atividades, outras corporações de ofício começam a ser implementadas dentro da Europa nesse contexto, nesse momento específico. Ok? Vamos aqui continuar. Porém, essas inovações reduziram a necessidade de mão de obra no campo, até porque o processo comercial ele começa a ir com mais força. Então, automaticamente, a agricultura ela perde um pouco dessa força. E as pessoas começaram a buscar novos meios de sobrevivência nos centros urbanos, que eram esses centros chamados de burgos, os burgos. Muitos camponeses passaram a se dedicar a outras atividades econômicas. Passaram então a se dedicar ao trabalho na produção de artigos em oficinas artesanais, às atividades comerciais e ao empréstimo de dinheiro a juros. Então percebam que esse movimento comercial, movimento urbano, tudo isso vai propiciar um outro movimento importante que vai ser essas corporações de ofícios, que vão ser essas atividades exercidas nesses burgos. Novas atividades começarão a serem implementadas nesse novo modelo. E aí nós temos as corporações de ofícios, que são os novos ofícios, as novas profissões que começam a ser colocadas agora dentro dessa sociedade. Lembrando que na Idade Média nós só vamos ter aí a agricultura. Todo mundo vai trabalhar na agricultura.
Com a Idade Moderna, nós vamos ter ofícios específicos. Há um crescimento na área comercial e há necessidade de pessoas que trabalhem nessa localidade, certo? Vários artesãos começam a trabalhar, que desempenhavam a mesma atividade, se reuniam e formavam as corporações. Essas eram responsáveis por controlar a qualidade dos produtos, os preços e proteger os artesãos da concorrência. Então veja como essas corporações de ofício, elas serão bem importantes para esse contexto específico aí da Idade Moderna. É um novo momento que dentro da Europa floresce, é um modelo comercial. E essas atividades agora elas serão modificadas, essas atividades trabalhistas, elas serão modificadas. Na Idade Média nós vamos ter aí como fonte aí a agricultura. Na Idade Moderna, os ofícios, as profissões, essas corporações começam a ser implementadas justamente por conta de todo o processo comercial que há dentro da Europa. E aí nós temos outras informações acerca desse momento. O desenvolvimento no Ocidente Europeu. Destacavam-se as feiras da região de Champagne, na França. Ficavam entre o norte da Península Itálica e a região de Flandres. O comércio internacional de mercadorias era o que gerava mais lucro. Por isso que esses homens iam para determinadas localidades e regiões levando mercadorias e produtos, porque era uma atividade que compensava, tinha um retorno muito bom. Então, eles investiram nessas atividades que davam maiores lucros. A intensa atividade comercial originou condições para o surgimento de centros urbanos com estruturas mercantis permanentes. Então, percebam que essas atividades comerciais, elas eram intensas. A cada momento que passa, a cada período que passa, as atividades comerciais, elas começam a ganhar muito mais espaço e a agricultura fica só para uma base, um modelo de subsistência e um pouquinho a mais, um excedente a mais. Mas as atividades comerciais, elas vão brilhar os olhos desses homens porque são atividades extremamente lucrativas, ok? E aí nesse mapa vocês conseguem perceber aí as principais rotas comerciais do século XIV. E aí a gente percebe aí no mapa, nas rotas comerciais, as rotas terrestres e as rotas marítimas. Que rotas são essas, professora? São as rotas por onde esses homens, eles passavam. Então, vocês percebem aí no mapa, em amarelo, nas rotas terrestres, percebam a extensão de cidades que esses homens passavam, levando mercadorias, levando produtos, e percebam que a lucrabilidade é uma lucrabilidade muito alta. Se a gente for observar agora em azul, as rotas em azul, a gente consegue perceber aí que também vai ter uma extensão até muito maior do que as rotas terrestres. E percebam que na região da Itália, essa região aqui, percebam que ela tem portos naturais, observem aqui, que são os atracadouros que eu disse a vocês, nessa região aqui, onde esses navios vão ter muito mais facilidade. Então, essas localidades vão florescer muito mais economicamente por conta disso. Nós temos as feiras, que são essas regiões aqui, onde eles vão comercializar produtos importantes. E nós temos a área comercial, aquela área comercial que a gente citou aqui na aula, que é essa área territorial aqui na França, ok? E aí vamos responder essa questão sobre essa temática, sobre esse assunto que é muito importante. Primeira questão diz assim: crescimento do comércio das cidades na Baixa Idade Média. A alternativa A: consolidou as estruturas feudais como a economia de subsistência e a sucerania. Alternativa B: expandiu as atividades agrícolas com o declínio do uso da moeda nas trocas. Alternativa C: fez surgir um novo grupo social ligado às atividades artesanais e mercantis. Alternativa D: permitiu o desenvolvimento do trabalho livre, isento de qualquer restrição. E a alternativa E: criou uma infraestrutura tão adequada que provocou intenso êxodo rural. Nós falamos aqui, pessoal, na aula, que haverá, na Idade Média, nós vamos ter aí como base principal a agricultura, economicamente falando.
na Idade Média, na Idade Moderna, nós vamos ter um novo modelo de atividade, começando agora a se concentrar naquela região da Europa. Com isso, vai surgir novos grupos, e esses grupos serão chamados de burgueses. Automaticamente vai surgir também novas corporações de ofício, novas atividades que estão ligadas a esse processo. Vamos lá responder essa questão. Alternativa correta, aí na alternativa C, fez surgir um novo grupo social ligado às atividades artesanais e às atividades mercantis, que foi o que a gente falou anteriormente na aula, sobre as corporações de ofícios. Vamos passar para a segunda questão, que diz assim: as corporações de ofício eram organizadas com o objetivo de, alternativa A, defender os interesses dos artesãos diante dos patrões, alternativa B, proporcionar formação profissional aos jovens fidalgos, alternativa C, aplicar os princípios religiosos às atividades cotidianas, alternativa D, combater os senhores feudais, ou na alternativa E, proteger os ofícios contra a concorrência e controlar a produção. Pessoal, na aula a gente falou que as corporações de ofício são atividades que vão estar ligadas a esse novo começo comercial, e elas vão ter um respaldo maior nesse agrupamento de pessoas que vão se reunir para desempenhar uma determinada atividade, dividindo cada uma delas o trabalho e o serviço. Essas seriam as corporações de ofício. As corporações de ofício têm um objetivo específico: controlar, proteger a concorrência e ter um controle nessa produção que esses homens faziam nessas oficinas. Oficinas poderiam estar ligadas a artesanato, ou oficinas estar ligadas a produtos para a venda. Então, a alternativa correta é a alternativa da letra E. Ok? Eu espero que vocês tenham respondido corretamente, conseguido responder corretamente essas duas atividades. E aí eu finalizo minha aula por aqui, deixando aí para vocês a atividade do livro. Nós já estamos aí no capítulo 6, nas páginas 15, 16 e na página 17. Bons estudos, fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido todo esse contexto da nossa aula de hoje. Nos vemos aí no plantão, no próximo plantão. Fiquem com Deus, façam essa atividade aí. E qualquer dúvida, estou à disposição aí para tirar e sanar todas as dúvidas que vocês tiverem, ok? Fiquem com Deus, tchau, tchau. Até a próxima aula.